Tire os casacos do guarda-roupa porque ele oficialmente chegou, marcando a passagem do tempo e influenciando diretamente na rotina de todos os brasileiros. O inverno, gente, assume o controle no hemisfério sul. E até o dia 23 de setembro, os dias serão mais curtos e as noites mais longas. Mas por que isso acontece? A minha conversa agora é com o doutor em astronomia, Marcos Calil. Ei, Marcos, bom dia, seja bem-vindo ao CBN Vitória. Bom dia. Oficialmente, o inverno começa em 20 de junho e dura aproximadamente 93 dias e 15 horas. Tanta exatidão. Me conta como é que isso influencia. Bom, o inverno, ao contrário que muitas pessoas acreditam, não é porque o Sol está mais próximo ou mais afastado, no caso do inverno, mais afastado, né, da Terra, né? Não é por conta disso. Na verdade, é porque a Terra ela tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano da eclíptica, ou seja, em relação ao plano do Sol. Então, a Terra ela não está perpendicular, retinha, né, perpendicular em relação ao plano do Sol, ela tem essa inclinação. E essa inclinação do eixo da Terra faz com que, então, no hemisfério sul, no inverno, nós recebemos menos luz, vamos dizer assim, menos incidência dos raios solares, enquanto no hemisfério norte, eles recebem mais incidência dos raios solares. Por isso que lá é verão e aqui é inverno. Uhum. Mas, em tese, por conta dessa inclinação, a gente se distancia da luz ou não? Não, não é o fator principal, você entendeu? Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, o afélio, ou seja, a maior distância entre o centro da Terra e o centro do Sol, vai acontecer em 3 de julho, né? Enquanto o solstício de inverno para o hemisfério sul vai acontecer dia 21 de junho, então, de 20 de junho, né? Então tem uma diferença aí, não é por causa da gente estar afastado ou não. Uhum. E o que acontece com o planeta durante esse período? Bom, aí a gente tem que dividir, né? A gente acaba dividindo para simplificar, né, a história entre hemisfério sul e hemisfério norte. Então, vamos pensar agora exclusivamente para o Brasil, hemisfério sul, grande parte do Brasil está no hemisfério sul, então vamos pensar em hemisfério sul, né? Bom, existem algumas consequências de clima, logicamente, né? Então você tem regiões, por exemplo, né, mais próximo lá da linha do Equador, que acaba tendo maior incidência de chuvas, né? Época de chuvas, né? Mas você tem a parte mais ao sul do Brasil, que realmente é o frio, né? Vem aqueles frios assim que acaba até, né, fazendo com que a gente tenha que tirar os casacos do armário, né? Por quê? Por causa da pouca incidência dos raios solares. Quando a gente está aqui, por exemplo, não sei se o pessoal já em casa percebeu isso, mas na época de inverno, né, quando você vai pôr um guarda-sol na praia, né, quem se arrisca a ir para a praia, né, ou vai, enfim, ver sua sombra, acaba vendo sua sombra bem mais longa, bem maior no chão durante essa época. É porque o sol, ele, vamos dizer, em aspas, está mais baixo em relação, está mais próximo, né, em relação à linha do horizonte. Então faz com que fique aquelas sombras longas, isso porque os raios solares, eles estão entrando mais inclinado. A área em que o Sol atua, né, da incidência solar, é maior, isso dispersa, então, a concentração de calor. Entendido. Isso acontece também na orla onde tem muitas edificações, né? Que a gente consegue ver a projeção da imagem dos prédios. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, o inverno, que tem aqueles prédios, né, como você bem disse, perto da orla, aquela sombra que entra na praia, né, em algumas regiões do Brasil, e aí não tem sol nenhum. Se você comparar com o verão, por exemplo, aí você pega o sol. Por quê? Porque a sombra do prédio não chegou a invadir a orla da praia, né, aquela faixa de areia da praia. Exatamente isso. E se a gente olhar para os extremos, Marcos? Os extremos que diz nos polos, é isso? Isso. Então, aí a gente acaba tendo o chamado o sol da meia-noite, né? Quando você tem o verão, né? Então você tem lá o sol, ele acaba em algumas regiões ele até não se põe, mas são muito poucas, né? Mas você tem uma regiãozinha que ele toca a borda da linha do horizonte a ponto de não escurecer. Então, meia-noite ainda é claro lá, você entendeu? E no outro extremo, aí você tem aquele período de quase 3 meses, mais até às vezes, de noite, né? Então, meio-dia ainda é noite, não tem como, né? E são coisas muito curiosas, né, de um mesmo planeta, não é mesmo? Exatamente, por isso que depende da latitude em que você mora, né? Quanto mais ao extremo da latitude que você estiver, né, mais frio você vai passar, mais evidente você vai ver essas estações do ano, do inverno e do verão, ao passo que se você estiver mais próximo da linha do Equador, né, essa questão do frio ou calor não é tão evidente assim, é mais período de chuva e não chuva.
Entendido. E por que então que a gente tem dias mais curtos e noites mais longas? Isso é bem legal, né? Então vamos lá, vamos pensar no inverno, né? A gente está aí numa questão de posição de terra em relação a essa questão da inclinação do eixo da Terra com menos incidência de raios solares, ok? Aham. Então você acaba tendo também essa questão da noite mais longa e do dia mais curto. Então você tem um período, né? Se a gente for colocar só em hora e minuto e não cravar nos segundos, aí você tem um períodozinho aí, depende da latitude, mas é mais ou menos uns 10 dias por volta disso, né? Que você tem aquelas noites assim que chega a durar bastante tempo, né? É Aí depende muito verdade. o tempo depende da latitude, né? Mas você no solstício, no primeiro dia do inverno, vamos colocar porque é o nosso assunto, é a nossa pauta, no primeiro dia do inverno, colocando os segundos, é a noite mais longa que nós temos aí durante o ano. Então, hoje nós teremos a noite mais longa do ano. Exatamente. E por consequência também o dia mais curto do ano. São quantas horas de noite? 12 horas de noite? Não, porque é mais do que 12, né? Porque a gente colocando na hora civil, a gente tem 12 horas, mais 12 dá 24 horas. Então a gente tem que prolongar essas horas da noite. Então, às vezes bate 13 horas, depende do local, né? Uhum. Depende muito da latitude, né? Mas você acaba tendo aí, às vezes, 12 horas e 56 minutos, depende do local. Eu aqui em Vitória, por exemplo, no período de finalzinho de outono, já início de inverno, que é o que a gente está vivendo agora, o dia começa a escurecer depois das 17h30, 17h40, não é mesmo? Exatamente, isso mesmo. Eu, por exemplo, que trabalho aqui no Observatório Urânia, durante o verão, a gente faz live todas as terças-feiras, né, no YouTube, né, às 19h30. Então, no verão, eu tenho pouquíssimo tempo para poder alinhar os telescópios, preparar os equipamentos. Por quê? Porque no verão o dia é mais longo e a Muito noite bom. é mais curta. Então, das 6h30 da tarde, por exemplo, 7 horas aqui, ainda é claro. E para a gente alinhar telescópio é um pouco mais dificultoso, porque o meu tempo reduz. Vai começar a live daqui 30 minutos, por exemplo. Uhum. Percebe? Eu tenho 30 minutos só para acertar. Agora, no inverno é uma delícia, porque no inverno, quando eu vou acertar os telescópios, vou montar o observatório para a gente começar a live, das 5h30 da tarde, 17h30, o sol já está se pondo. Então, eu consigo aí, depois do crepúsculo, uns 20 minutos depois, 17h50, 18 horas, eu tenho 1h30 para me preparar com os equipamentos, aí fica muito mais fácil de trabalhar, né? Muito legal. Eu tenho um registro aqui também de que Natal, São Paulo e Porto Alegre têm dias mais curtos e noites mais longas durante o inverno do que de outras cidades brasileiras. A gente tem isso como exemplo, né? Porque eu sempre, quando eu trabalho para ver, fazer diferenças, né? Por exemplo, o nascer de uma constelação para uma cidade, o nascer do planeta para uma determinada cidade, eu, Marcos Calil, acabo utilizando essas latitudes como referenciais. Hum, Então, eu uso a cidade de Natal, uso a cidade de São Paulo e uso a cidade lá de Porto Alegre, que são as latitudes, eu não vou dizer extremas, mas as latitudes que a gente consegue perceber muito bem as diferenças, quer seja em nascer de planeta, nascer de lua, nascer do sol, e no caso nosso, o nascer do sol que importa, ou o caso, eu acabo usando eles como referência. Mas a gente percebe, então a questão é, quanto, assim, você pegando distâncias, né, a diferença entre as latitudes é bem, quanto maior for, mais perceptível vai ser essa diferença de horário. entendi. Você dividiu o Brasil também em extremo, meio e fim, né? Exatamente isso, região Nordeste, Sudeste e Sul. Entendido. Marcos, na tua opinião, qual é a melhor estação do ano para a sua atividade, que é a astronomia? Sem sombra de dúvida, o inverno. Jura? O inverno é a melhor. Primeiro por conta disso, né? A gente tem as noites mais longas, né? Isso permite com que a gente ganhe até 1h30, né? De trabalho a mais durante as madrugadas, né? Segundo porque na região onde eu estou no Sudeste, para quem está no Sul também, enfim, Centro-Oeste, são as regiões
secas, né? É época seca, né? Então a gente tem o céu muito seco, isso é sensacional. Astrônomo, quando os meteorologistas estão evidenciando que está muito seco, que as pessoas têm que tomar cuidado, os astrônomos estão comemorando, porque você tem menos incidência daquelas partículas de gotas de água em suspensão na atmosfera, influenciando nas nossas observações. Então a gente consegue ver com detalhes de mais riquezas os objetos celestes para poder estudar, divulgar, enfim. Então, sem sombra de dúvida, é o inverno. Entendido. E existe diferença do inverno nosso, né, de chegada mesmo da estação, para o inverno astronômico? Não, não existe muita diferença disso aí, entendeu? É porque a gente, assim, acaba usando a mesma referência, né, que é o inverno astronômico, entende? É lógico que para quem está plantando, para quem está colhendo, para quem está agora é época de poda, por exemplo, é uma época, né? Acaba, por exemplo, eu moro aqui no interior, né, onde eu tenho o Observatório Urânia aqui. São Paulo? Então, São Paulo, interior de Atibaia, Aham. né? E aí eu percebo muito o pessoal dos jardineiros, o pessoal que faz poda de árvores, né? Não é exatamente no solstício como hoje que eles vão começar a cortar a árvore, né? Eles cortam dentro de um período, né? De uma época aí, um mesinho por aí, para já fazer a poda das árvores, para começar então, não tem problema de umidade, delas pegarem algum tipo de bichinho que vá dentro delas. Eu não sei o termo técnico que eles me explicaram lá, Aham. mas enfim, né? Não é na primavera que você vai ter que podar as árvores, nem pensar isso. Mas nessa época, é uma época, né? Agora, para astronomia, a gente tem mania de trabalhar cravado até nos segundos, e se bobear, dependendo do evento, até nos milésimos de segundos, né? Como hoje eu estou fazendo aqui um estudo sobre isso do Sol, então faz muita diferença. Agora, para a gente, para o público, para o dia a dia, não tem muita diferença, né? Sim, a gente nem sente, né? Depois de tantas mudanças climáticas, aí já era o meu próximo assunto. A gente nem consegue sentir muitas diferenças de mudanças de estação. É claro que, excepcionalmente, essa passagem do outono para inverno foi muito marcante no Espírito Santo. A gente passou por algumas ondas de ar polar, né? Todo mundo tirou o casaco do armário com algumas semanas de antecedência. Mas isso do teu Nossa, ponto de vista, qual a influência dos efeitos climáticos, né, na Terra, na Via Láctea, nos seus estudos e nesses segundos aí que você falou? então, existem algumas correntes, né, sobre a questão do aquecimento global e não aquecimento global causada pela interferência humana. Eu não quero polemizar, não vou falar qual lado que eu estou, mas existem aqueles que acreditam que realmente, né, a grande maioria, que essa questão do aquecimento global, que interfere inclusive nas estações do ano, é causada por ação humana. Porém, contudo, todavia, existem aqueles que pegam uma janela maior, temporal, e fazem uma análise e fazem a correlação positiva, né, a correlação entre as atividades solares, os ciclos solares, né, que nós temos, que acontece a cada 11 anos, com essa questão do aquecimento global. Entende? Então, para esses, eles acreditam que, por exemplo, agora nós estamos vivendo o pico, né, de maior atividade solar que possa se ter. Então, para a gente é um espetáculo, por isso que eu estou estudando Sol agora, estou com um telescópio apontado para o Sol, né, para a gente poder pegar essas proeminências solares que está no auge, assim, praticamente, alguns acreditam que a gente já entrou no auge, outros acreditam que vai ser agora em 2026, mas fato é que existe essa corrente de pensamento, que essas proeminências solares, em aspas, explosões solares, através dos ventos solares, acabam então interferindo na atividade climática da Terra. Porque a gente vê essa interferência fortemente, por exemplo, nas auroras, né? Então, essa época aqui está muito forte as auroras boreais e as auroras austrais. E essas pessoas também acreditam. Além disso, também, lógico, também vai existir uma corrente de pensamento que acredita que a interferência da questão climática, ela também está associada à questão dos aviões, que quando eles passam, acabam deixando aquele rastro, não sei se, acho que as pessoas já viram, né? Às vezes o avião passando e deixando aquele rastro de nuvem, aspas, Sim. né? Que eles deixam atrás, né? E isso também interfere, né? Existe uma corrente muito forte estudando isso, né? Principalmente nos locais onde tem bastante concentração de aerovias, né? E que o pessoal acaba. Eu vou pôr a minha opinião, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que não é exclusivo, não é
uma condicional, né, exclusiva aí que você vai colocar, né, ou isso ou aquilo. Para mim, é tudo, é a questão do sol, da atividade, é a questão da interferência humana, é a questão dessa parte dos aviões, por exemplo, dessa condensação de ar. Então, isso tudo acaba contribuindo realmente com o que você falou no início da conversa, quer dizer, as condições climáticas estão muito realmente extremas, né, e às vezes é difícil você perceber alguma coisa. Provavelmente nesse inverno, como sempre, a gente vai ter aquele veranico que o pessoal fala, né? Ah, Aquela época mais quentinha, depois a época mais gelada. Tá meio bagunçado mesmo. Isso é fato, né? e chuva, só a partir de outubro? Aí eu já não posso te falar, porque eu não sei realmente, né? Não é minha praia essa praia de meteorologia. A única coisa que eu posso falar é que a gente fica muito feliz nessa época de inverno, porque realmente, pelo menos na região sudeste, onde eu moro aqui, é muito menos incidência de chuva, é muito tempo sem chover e céu aberto. E Isso aí a aí. gente trabalha demais. Que excelente. Marcos, foi um prazer te conhecer e conversar contigo um pouquinho mais sobre as curiosidades da chegada do inverno, hein? Eu que agradeço a tudo, espero ter esclarecido aí e ajudado a vocês. Obrigado. Obrigada, bom dia. Eu Bom dia e conversei bons com. céus. Obrigada. O Marcos Calil é doutor em astronomia, um dos nossos convidados de hoje aqui do CBN Vitória.